Vamos ver um vídeo aqui agora de alguém falando mal de Boku no Hero. Boku no Hero, um dos E é animes mais merecido. populares da nova geração, chamado pelo próprio autor como homenagem a Dragon Ball e nomeado pela comunidade como um sucessor direto de Naruto. Então hoje eu irei lhes Cara, o que tem a mostrar ver? como um anime que foi comparado com dois dos maiores animes de todos os tempos conseguiu ser completamente esquecido. Então seja bem-vindo ao especial Boku no Hero do auge Mas à Boku no mais Hero sempre pura foi ruim. decadência. Mas obviamente como é um vídeo do auge até a queda, E como eu vamos não começar do começo. entendia quase nada, então eu não defenderei. Cara, não tem como, Isso, cara. Já vi 2016, que era no ruim logo primeiro no episódio começo. do anime. My Hero Academy começa muito bem com um clichê nos apresentando esse universo de heróis, enquanto guia o protagonista na clássica jornada do herói, onde esse é um anime que pra mim segue a famosa regra dos 3 episódios, em que caso você não conheça consiste que você só pode decidir dropar um anime depois de chegar pelo menos no 4º episódio. E esse 4º episódio, Absolute Cinema. Mas eu acho que eu tô avançando demais. Não tô descendo Não é tão uma bom assim, porcaria. Um dos pra Já mim que eu não fatores gostava mais desse começo. Mesmo quando eu gostava, sabe? Na época que eu gostava, não gostava desse começo. Eu vi a segunda temporada pra frente. Muito ruim isso aí. Quando se decide se um anime é bom ou não. O protagonista. Pra mim, todos os melhores Horrível. animes têm como meu personagem favorito o Prota. Então, pra mim, esse é um fator muito importante. E bem, o Deku no começo do anime, pelo menos pra mim, é surpreendentemente bom. Sei que muita gente não gosta do Midori por ele ser covarde e frouxo no começo. Mas pra mim, isso era necessário. Além do mais, como ele mesmo disse no começo do anime, essa é a história de como eu me torno o maior herói. Com o Deku no começo do anime, ele não virou. Muito bem. Não virou a mentira, O autor de My Hero Academy sabia muito bem o que ele tava fazendo. Ele conseguiu demonstrar sem explicar nada, só com cenas como Midoriya, mesmo sendo inseguro e covarde por culpa dos seus traumas, que ele era extremamente esperto. Que traumas? Tendo O que aconteceu com ele, cara? Contra o robô naquela cena, ele só não tem individualidade. Onde como que trauma. o seu corpo agiu quase como um instinto, se jogando no perigo para salvar alguém. Ou quando ele mostra ser um ótimo estrategista e líder, como na votação da sala de aula, que mesmo ganhando, ele vê que o Ida seria muito melhor no papel, dando o seu posto. Ou no confronto 2v2, que ele junto com o Uraraka consegue fazer uma estratégia para ganhar o desafio contra o Bakugou, que naquele momento era o obstáculo mais forte no seu caminho, tendo conseguido derrotá-lo em um combate direto usando apenas estratégia, já que sua individualidade só poderia ser usada uma vez. E é aí que eu queria chegar. No começo do anime eu me senti bem enganado, já que tem toda uma construção que me fez achar que o Deku conseguiria virar um herói sem nenhum poder. Tipo, ele eu também fui enganado, mas eu fui enganado pelas pessoas que diziam que isso era bom. É totalmente diferente. Aí convenientemente ele tromba no herói número 1, come um pentelho dele e bau, ele ganha o poder mais forte do anime. Sinceramente no começo eu não gostei, mas foi nessa luta contra o Bakugou que eu entendi. Depois continuou parecendo o começo. Um dos melhores limitadores de todos. O poder é tão forte que se o Deku usar ele, os seus ossos quebram. Ou seja, ele tem que ser muito estratégia, já que um herói que só pode salvar uma pessoa é simplesmente inútil. Onde o Correio é muito criativo nessa parte. O cara conseguiu fazer o poder mais padrão dos animes, que é a super força, graças à mente brilhante do Deku, um poder extremamente versátil. Agora saindo do começo do anime, obviamente uma boa história não tem só o protagonista. Então bora falar do último ponto positivo pra mim de Boku no Hero, a criação de personagens. O Correio é muito bom em criar personagens. Temos ótimos exemplos, o Ida, o Uraraka e principalmente os vilões entre aspas secundários. E espera aí que eu já vou explicar por que vilões secundários. Cara, nem me lembro deles. Deixa eu falar um pouquinho. Todos eles eu não gosto de nenhum desses. É muito bom em criar personagens e fazer você bom em criar personagens irritantes, né? Tipo Bakugou. Motivações incríveis. Que pena que ele é péssimo em continuar esse desenvolvimento, onde pelo menos pra mim é aqui que a decadência começa. Tem um momento da história onde o Correio simplesmente começa a dar uma de Naruto Shippuden e abandonar todos os personagens que não são o trio Deku, Bakugou e Todoroki. Sinceramente, ele abandona todos os colegas da classe Midoriya, tanto da turma A quanto da turma B, e principalmente os vilões, onde é aqui que eu vou explicar o treco dos vilões secundários. Por algum motivo, todo vilão bom com uma motivação e um carisma interessante, o Correio descarta de uma forma extremamente preguiçosa. Sério, Gentleman Criminal tem toda uma motivação da hora de criminoso gentil, com aquele flashback muito bom dele querendo ser um herói, mas desistindo após ser humilhado, contrastando com o Deku, já que diferente dele, o Gentle decidiu desistir e ir pelo caminho mais fácil, onde o Correio vê isso e simplesmente faz o Midoriya derrotar ele em 2 capítulos e ele nunca mais volta. Ou o maior crime de Boku no Hero, Stan, o caçador de heróis. Pensa em um vilão bom. Esse aí eu não aceito. Esse aí era muito pica, cara. Mano, eu gostava demais desse cara. Que entre aspas são falsos.
falsos Era e muito lutam bom. apenas pensando na fama e no dinheiro, em vez de simplesmente salvar as pessoas por serem heróis, falando que heróis nem deveriam ganhar dinheiro pelo trabalho. Um vilão interessante que te faz questionamentos interessantes e tem uma mensagem legal pra passar, desenvolvendo Ida e contrastando completamente com a motivação da Araraka. Em vez do autor desenvolver ele simplesmente derrota o Stan em uma lutinha em 2 episódios e descarta o acabou. personagem pra sempre. Tchau. Toda vez que tem um vilão bom, ele simplesmente descarta de uma maneira preguiçosa. Onde agora temos a Liga dos Vilões, o Haluka, o Rafael das Tartarugas Ninja e o Emo traumatizado junto com o dedão do One for All. Dá pra ver que ele tá seguindo muito bem esse treco que sucedeu no Naruto Shippuden. Ele criou um monte de vilão medíocre e o Dabi ali no meio, seguindo a mesma linha do arco final de Naruto Shippuden. Um monte de personagem medíocre e o Obito lá no meio, sendo extremamente acima da média. O Dabi tem toda uma linha de desenvolvimento que faz ele, pra mim, o melhor vilão do anime disparado. Seu flashback, seu design, a mensagem e principalmente... Pior que eu não gostei dele não, cara. Eu li o... Eu acho que eu tava lendo o mangá até essa parte e tal. Acho que depois dessa luta aí, ou no meio da luta, sei lá, eu parei de ler. Eu não gostei não. Nem isso aí eu não achei bom o suficiente. Sabe quando tem um negócio que ele tem tudo pra ser bom, mas não é, sabe? Pra mim é tipo a 4ª temporada. Tem todo o arco lá que eles estão tentando resgatar a menininha. Pra mim aquele arco ali tinha tudo pra ser bom, mas não é. Pra mim é exatamente isso. Eu dropei depois que terminou a 3ª temporada, eu não aguentei mais. Agora, antes de responder a fatídica Não pergunta aguentei mais desse continuar vídeo, essa porcaria. como o Hiro conseguiu ser esquecido, vamos falar dos 2 pontos mais polêmicos envolvendo a obra. O desenvolvimento da Uraraka e principalmente o Deku Dark, que não poderia ficar de fora. Mas vamos começar por ela. O Deku Dark Só lembro do literalmente não existe, velho. É até irônico falar de Deku Dark, eu só lembro do personagem Digo. que tem literalmente o poder Assim, de ele gravidade. Mas apareceu no começo e sumiu muito rápido, saca? Nem deu tempo de sentir o negócio. Nossa, ele tá Dark. Então, Já sumiu rapidão, assim. cara, muito merda, cara. do anime, uma coisa que me surpreendeu muito foi a Uraraka. Pra mim, por My Hero Academy ser um shonen, era claro que ela iria ser só simplesmente o estereótipo Hinata. O par romântico do protagonista sendo um personagem não é inútil isso? e mal desenvolvido, que só é criado pra acabar com o prota no final do anime. Mas não, o Chaco Uraraka era Não, ela não diferente. acaba com ele no final do começo anime. Essa é a ela diferença. Por causa disso. elas estavam diretamente com o Stan. A Uraraka era extremamente pobre. A minha família é bem humilde, sabe? Onde é que eu ouvi essa palavra mesmo? Ah, não é aquela coisa de pobre? Tendo virado heroína pra ganhar muito dinheiro e poder ajudar os seus pais. Com ela sendo muito mais que um par romântico. Ela mesmo tendo um certo crush no Deku, sabia que tanto ele quanto ela tinham seus objetivos e estavam focados. O desenvolvimento em de serem casal heróis. desses dois é uma Sempre tentando se merda. desenvolver, Pra mim eles são Deus, cara. amigos. Não é bem, sabe, quando o casal é tão coisado que você fala, não, eles não são amigos, são melhores amigos. Tipo o Sasuke e o Naruto. Mas não, ela é só amigos, sabe? Não, cara, Sasuke e Naruto, eles são um casal. Eles Não, eu tô aí falando, tipo assim, em geral, que as pessoas falam, não, eles não são casal porque eles são melhores amigos. Aí nem melhores amigos eles são, saca? Eles são conhecidos, assim, Eu saca? não sei depois, cara. Só assisti até a 3ª. Até É onde tudo que eu vi, sei, mas... até onde eu vi Horrível. foi meio dane-se, assim, sabe? Tipo, eu gosto de você, e é isso aí, acabou. Isso Não aí. ligo o suficiente. lutas do anime. Uraraka versus Bakugou. Naquela luta ninguém tava dando nada pela Uraraka, já que, né, ela tava lutando contra o Bakugou. E cara, essa luta é tão boa, mostrando que ela também evoluiu muito, mesmo com muitas estratégias. Sei lá, não consegui ver nada de bom Bakugou nessa tava luta. A humilhando animação desse ela, anime é mas aí o horrorosa. professor Aizawa explicou que ele não tava humilhando ela, e sim tava tomando muito cuidado, porque o Bakugou tinha noção que se ele desse mole, ele iria perder. Nesse momento, mesmo perdendo a luta, pra mim, ela tinha virado um dos melhores personagens femininos dos animes. Que pena que o Correio conseguiu Meu Deus. estragar isso. Melhor, Só tem esse cara não personagem vê de anime, merda. cara. Pra ele falar uma coisa dessa, só deve ter personagem de Mas- merda. Né? Mas também não tem muito personagem feminino bom. Em Pô, muitos pra ela são os lugares. melhores. Quantos animes existem por aí? Tem Pois um pouco de destaque, mas depois de um tempo ela acabou caindo no estereótipo, cada vez mais aparecendo menos, e toda vez que ela aparecia ela dava uma de Hinata, só falando como gostava do Deku e etc. E mesmo tendo cenas de destaque como o discurso no final do arco do Deku Dark, ou a luta recente no mangá contra Toga, mas vocês perceberam que o personagem dela acabou só se resumindo apenas ao par romântico do Midoriya? Tudo que ela faz é por ele, e toda cena que ela aparece é falando sobre ele. Sinceramente, eu gosto muito das partes que ela aparece, mas é triste ver como o Correio resumiu um personagem com tanto potencial apenas a um par romântico. Você não entendeu
o Deku Dark. E finalmente o motivo inicial pra fazer esse vídeo, já que pra quem não sabe, o título desse vídeo, antes de eu pensar em fazer o especial Boku no Hero, era Você Não Entendeu o Deku Dark, onde eu ia explicar minha visão sobre esse arco, que pra mim era muito bom. Mas agora, vendo ele de novo pelo anime, eu vi ele de outra forma, e sinceramente comecei a não gostar. Mas antes, eu vou começar explicando o Deku Dark. Ninguém pode gostar disso. Que muita gente não entendeu o personagem. Quando lançou esse novo arco, o Boku no Hero voltou absurdamente pro hype, e muita gente começou a criticar ele porque ele tava todo trevoso, mas não matava ninguém e continua sendo todo gentil e tal. E cara, essa galera na Uma bosta, cara. Alguém reclamou por causa disso, cara? Você podendo reclamar por tanto motivo, você vai reclamar disso? Que bagulho idiota. Mata. Essa parte onde ele vira sad boy é o Midoriya tentando pegar todos os problemas pra ele e sem pedir ajuda pra ninguém pra não os machucar, fazendo um contraponto com o próprio All Might, que fez o mesmo caminho de autodestruição e acabou tendo que se aposentar muito antes da hora. Onde aquela cena dele enfrentando a turma A é exatamente isso, uma mensagem sobre depressão. O Deku tá perdido e os seus amigos deram a mão que ele precisava pra voltar pra luz. Mas, obviamente, tem um problema nessa parte que eu não gosto. Vamos lá. O final do arco me decepcionou muito. Mesmo achando que não faz sentido, gosto da turma lutando. Eu não sei o que vai acontecer como ele salvou cada um nessa deles. parte. E agora eles iriam salvar o Midoriya. Mas E aquele ali, final eu não gostei. é decepcionante. Eu não tava gostando mais, então. Enfim, O quê? eu já não tava gostando mais. Eu acho que a partir dessa parte é um Eles pouquinho iam mais. Cara, esse anime é triste, cara. salvar o Meu Deus. Midoriya. Mas aquele final do Bakugou é decepcionante. Depois que o Deku perde e fica imobilizado, o Bakugou finalmente pede desculpas por tudo que ele fez, o bullying, traumas, que etc. baitola. E nessa parte a relação deles começa a me irritar. O Deku sempre, mesmo depois de virar herói, continuou tratando o Bakugou como se ele fosse um super amigo dele, dizendo que iria salvá-lo e chamando ele de casinho, enquanto o Bakugou sempre chamou ele de Deku por significar A inútil gente e alguém sabe o que descartável. significa, né? A gente sabe. Cara, ele só era apaixonado no cara, era só isso. Sai do Eu- fake Naruto, Sasuke. O cara tentou fazer um Naruto Sasuke, mas é horrível. Pô, O cara, cara nem tem que aprender nem muito ainda. pra ser bom que nem o casal Naruto e Sasuke, velho. Pois é, cara. O Naruto é o todo espalhafatoso e o Sasuke era o trevoso. E aí o cara é só mega irritado, ele não é espalhafatoso, ele é só irritante. Ele é chato. Todo E o mundo. outro é Toda baitola aquela demais, o provocação e bullying que ele Midoriya. fez o Deku passar. Cara, o Bakugou literalmente no começo do anime fala pro Deku se matar. E depois disso tudo, ele simplesmente pede desculpas, o Midoriya desmaia e quando eles acordam eles nunca mais entram no assunto. Mano, o Deku nunca disse que desculpava ele, nem Horrível. teve diálogo. Porque vocês realmente acham que simplesmente pedir desculpa por tudo que ele fez era o suficiente? Foi mal pelo vacilo. Contra toda a mensagem que o Foi Dabi mal. passa, né? Mano, você acha que, tipo assim, vamos ser sinceros, você acha que o Deku ligava que o coisa xingava ele? Ele Não gostava. fala a verdade. Ele gostava, Ele gostava cara. disso, cara. Porque de tanta gente pra ele ir atrás, ele vai atrás do cara que xinga ele e bate nele. Não tá de Tipo, sacanagem. mulher de bandido. Exatamente. Tem que ter pena desse cara, não. Por isso que eu odeio o Midoriya desde sempre. Desde sempre. Endeavor é simplesmente inteiro sobre isso. Não importa o quanto você mude e se arrepende, os erros do passado nunca desaparecem. Você não sabe o que falar, eu vou te contar uma coisa! O passado não desaparece. Você só colhe o que planta! Enquanto o correio Esqueci o que eu ia dizer. Perdeu os pensamentos. Ah, é, porque essa cena foi boa. Mas eu esqueci o que eu ia dizer. Ah, que bosta. quebra e descarta tudo isso, fazendo o Deku perdoar toda a tortura, tanto física quanto psicológica, que o Bakugou fez com ele. Simplesmente Ah, lembrei. É porque não tem o que perdoar. Aí, É. porque o Midoriya gostava disso. Mano, tipo assim, do começo, assim, tal, você pode até falar que, Mas, cara, tem os todo mundo flashbacks. gostava, quando ele não tinha os bagulho lá, que ele queria se matar e tal, e você pode falar, ok. Mas Cara, depois, quando eu cara- vejo flashback, isso acontece desde que eles eram pequenos. Não é a mesma coisa do Dabi lá. É totalmente diferente, porque o Midoriya gostava disso, tava sempre perseguindo ele, cara. Uma bosta. simplesmente por ele estar arrependido e pedir desculpas. Desculpa, mas eu não compro esse final e me irrita muito. Mas agora sim, bora finalmente pro ponto principal do vídeo. O mangá de My Hero Academy. Por que Boku no Hero foi esquecido? Simplesmente pelo desenvolvimento da história e as consequências. E espera que eu vou explicar. O Correio é um... Ninguém morreu no final. Sério, nada que acontece Ninguém? tem uma real consequência. Onde ele constantemente beira um assunto sério e faz algo que prende o público, como a morte do Bakugou
ou tirar os 2 braços do Deku e simplesmente volta atrás em 2 capítulos assim, Bakugou depois morreu? por motivo nenhum. Arrancaram o braço do Deku? Vou falar 2 personagens importantes que foram de Vasco no anime inteiro. O mais importante que eu consigo pensar é a Midnight, que é no máximo figurante Não de pode luto. ser. Boku no Hero Logo a mais gatinha, eles tiraram. por duas no seu arco final e nenhum personagem importante foi de F. Mas, Yuni, uma história não precisa de. E não mataram o All Might? Não, Cara, não é possível uma coisa dessa. não mataram ninguém, velho. Tô falando. Cara, não dá pra aceitar uma coisa Boa. dessa. E você tá correto, realmente não precisa. Mas no caso de Boku no Hero é diferente. Nada tem consequência. Sério, o Bakugou morre e 2 capítulos depois ele revive. Aí ele consegue derrotar o All for One, mas aí ele revive em outro corpo. Aí o vilãozão revive, consegue arrancar os 2 braços do Deku. E logo depois ele regenera os 2 braços. Você percebe que constantemente Meu Deus. ele fleta com uma grande consequência que pode mudar a história e logo depois recua. Nenhum problema com o Deku regenerar os braços. Além do mais, essa é uma obra oriental e isso é super comum. Pra mim, o problema é a forma preguiçosa que ele faz isso. Tudo bem o Bakugou reviver, mas o problema é a Tudo forma bem? Como assim? preguiçosa que ele faz isso. Onde Não tá nós nada sempre bem, bem, não. All for One revive, Ele morreu, sendo supera. o cara mais forte com 100 anos de experiência, com mais de 1000 individualidades das mais diferentes e poderosas, não consegue dar cabo de nenhum dos adolescentes de 16 anos que estão atacando ele. Vira no Mas isso é clássico. É clássico de shonen, por isso que eu odeio shonen. Se você quer fazer um vilão parecer perigoso, ele precisa fazer algo que mostre que ele é uma ameaça. O All Might magrelo e capengo dá um pau nele. O Midoriya todo cansado humilha ele. O Bakugou depois de morrer bate nele. E um monte de herói figurante com individualidades mais medíocres possíveis dão cabo dele. E isso acaba resumindo o vilão final que deveria ser super fodão e overpower a simplesmente uma piada. Um dedão que não consegue nem mesmo derrotar um adolescente com um cabelo que gruda. Onde estamos aqui agora? O anime de Boku no Hero tá na sua 7ª temporada e o mangá tá no seu arco final, sendo completamente esquecido. Ninguém mais fala do anime. E quem fala do anime atualmente, como eu, não consegue dizer nenhum ponto positivo. A história se alongou demais, não conseguindo atrair um público novo. E o público que já assistiu ou cresceu ou simplesmente já enjoou da obra. O anime é cheio de arcos repetitivos e logo depois de um arco muito bom por algum motivo. Só que, tipo, agora que não tem mais motivo pra ninguém assistir mesmo. Porque todo mundo já sabe o que vai acontecer por causa do mangá, que é uma bosta. Então pra que eles vão assistir uma história ruim animada? Ah, sei lá, né? Sempre bota Geralmente o cara não sabe nem animar o bagulho. É porque a animação de Boku no Hero é horrível. Nem isso se salva. Você não pode nem assistir por causa da animação. Em seguida, esse que é o problema, né? os personagens não sofrem consequências e nem são mais envolvidos, onde o próprio vilão final simplesmente se resume a uma piada ambulante. O Deku decidiu salvar o Shigaraki, por ele ser um herói, mas nesse momento a gente nem sabe se ele tá vivo ali no meio. Em vez de derrotar o vilão e depois mandar o discurso no jutsu, ele tá deixando um monte de gente sofrer. Sério, até o Naruto derrotava o inimigo antes de mandar um discurso. E é óbvio que vai acabar tudo certo e o Shigaraki, que nem todos os outros vilões, vão ser salvos e redimidos, já que essa é a premissa do anime e ele não faz questão de esconder isso. Onde eu queria saber a opinião de vocês, mas pra mim, esses são os motivos de Boku no Hero e do anime mais hypado pra uma decadência de esquecimento completo, caindo como mais um anime no problema dos finais ruins. Mas concluindo é isso, deixa eu lá. Mas esse anime não tem um final ruim. Ele é ruim por muito ruim. inteiro. Tudo que ele falou de bom nesse anime, ele falou de um personagem que começou bom. É verdade, né? Nem Não falou teve que o nada. personagem é bom. Ele não falou que o personagem é bom. Ele falou que, um personagem lá, que é o Uraraka, começou bem. A história do Midori ali começou bem. Só isso! Mas o anime, essa parte do começo, é só ali no comecinho, a primeira, segunda temporada só. E depois, é inteiramente ruim. Pois é. Nada se salva nesse anime, nada. Esse anime é tenebroso. Um dos piores animes que eu já assisti, com toda certeza. É triste até pensar nisso. Esse anime é triste. É uma coisa que eu dropei. Nunca mais quero voltar a assistir isso. Nunca. Eu também não. Eu não terminei. Eu parei, sei lá. Na parte que eu tava vendo, tava uma guerra, só que, sei lá, parecia que já tinha passado 100 capítulos, o bagulho não acabava. Não sei se foi tanto capítulo assim, mas só era tão chato que eu pensava, meu Deus, isso aqui não acaba mais. Cara, muito Enfim. ruim, cara. Você tem uma ideia massa de universo maneiro. Esse foi um desenvolvimento todo cagado, meu Deus. Como é que você faz um conceito incrível e depois você vai lá e enfia tudo na bunda? Todo mundo tem individualidade. E o que tu pensa que o cara vai fazer? Ele vai usar estratégia, não sei o quê. Não, toma aqui um fio de cabelo e toma o meu poder. Vai. Toma aqui o cabelo Vamos lá, do meu chega. saco.
Não tem como não. Ali eu já sabia que ia ser uma merda. Eles querem dar toda uma... Ah, não, ele tá treinando, se esforçando, pra depois receber um poderzão. Na moral, né? não dá. Não dá, não.